no começo da pandemia, foi exatamente no estado do Amazonas que nós assistimos uma verdadeira tragédia, porque os hospitais do Amazonas não estavam preparados para receber tantos pacientes, na inexistência de respiradores, e o Brasil foi obrigado a criar uma força-tarefa para apoiar as equipes médicas do Amazonas, até porque o estado do Amazonas ele é especial, as cidades são muito distantes, a maioria com acessos apenas por via marítima, por via fluvial e algumas marítimas, porque elas vêm da costa da Venezuela, da Guiana. Então nós temos que ter muita atenção no que acontecia na Amazonas. O Rio Grande do Sul entrou nessa batalha pela vida, e aqui da Universidade da UBRA foram enviadas pessoas para colaborar e participar desta grande jornada humanitária que foi realizada no Amazonas. E nós temos o professor Luciano Eifer, que está conosco, que vai nos contar um pouco da sua participação na luta pela vida no estado do Amazonas. Boa noite, professor. Boa noite, doutor. Boa noite, satisfação e um prazer participar aqui do programa do UBRA TV. O senhor é da casa, o senhor é um dos grandes valores aqui da UBRA. Como é que começa a convocação? Me conte como é que começa a decisão de viajar para o Amazonas para socorrer a equipe médica que precisava de auxílio e os amazonenses que estavam sem atendimento. Bom, isso foi no início de maio, nos primeiros dias de maio, em que a região de Manaus estava realmente precisando de equipes para fazer o atendimento lá, em hospitais de campanha e UTI. Então surgiu o convite, através de um amigo que mora em São Paulo, para recrutar alguns colegas aqui. E essa força-tarefa, na verdade, ela começou com de vários estados, né? Então, alguns médicos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e de outros estados se organizaram para fazer, então, essa força-tarefa. Fomos em 4 gaúchos aqui para Manaus, chegamos lá no dia 5 de maio. Naquela época, realmente, Manaus estava experimentando um número bastante grande de infectados, com as UTIs cheias, e acabamos, então, se deslocando. E prontamente entramos nas escalas de plantão daquelas equipes que já estavam por lá trabalhando. Então já tinham alguns leitos de UTI e de emergência habilitados, mas faltavam recursos humanos, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Então nós, digamos que incorporamos as fileiras de combate ao coronavírus naquela época lá, no comecinho de maio. Professor, essa experiência de chegar num estado onde nós temos consciência, sabemos da precariedade do atendimento, principalmente nas cidades do interior, que eu falei há pouco, pela distância. Como é que foi esse embate, esse encontro com uma doença ainda desconhecida, com dificuldades de atendimento, falta de recursos e as pessoas, inclusive, não acreditando muito no que os médicos diziam? Como é que vocês conseguiram vencer isso? Esse foi o grande desafio, né? Como eu trabalho com urgência, emergência e trauma, e nós estávamos realmente dispostos a ajudar e também a aprender, né? E viver essa experiência. Então teve que primeiro haver uma negociação com a família, né? Com as nossas famílias, para poder viajar. Praticamente atravessamos então o país, né? Manaus é lá do outro lado, nós saímos aqui do Rio Grande do Sul, atravessamos o país para enfrentar o desconhecido, né? Uma doença que ainda não tinha e ainda não tem um conhecimento pleno de toda a ciência, da fisiopatologia, dos problemas, maneiras de transmissão. Então, realmente foi um desafio bastante grande. Mas lá nos hospitais onde nós ficamos, eram 2 hospitais principais, que eram hospitais de referência para o coronavírus. Eles foram reformados, adaptados, equipados para o melhor atendimento. Nós vivemos mais a UTI, e os pacientes já, a grande maioria deles entubados, ou os que não chegaram entubados na UTI, eles eram entubados logo em seguida. Pouco tempo eles ficavam
fora da ventilação mecânica. Então, era um hospital de referência, a gente não viveu aquela porta de emergência, aquele drama que muitas vezes a gente vê na mídia, da falta de leitos, de pacientes no corredor, isso não. A gente estava no hospital de referência e já recebia os pacientes referenciados, então todos infectados com coronavírus, né? Mas o que a gente via justamente era isso, eu acho que no Brasil inteiro, o que a gente vê é uma pressão muito grande sobre o sistema de saúde, né? Um número bastante grande de pessoas adoecidas, necessitando suporte intensivo, necessitando ventilação mecânica, alguns locais sem os equipamentos adequados. A gente sabe que o pulmão é um dos órgãos inicialmente afetados e que causa, então, o desconforto ventilatório, que causa também, eu acho que, bastante pavor a todos e também aos leigos, né? A falta de ar e necessita uma máquina para fazer ventilação, então é uma situação bem dramática. A gente chegou lá justamente entendendo todos esses riscos e com muita vontade de ajudar, de viver realmente esse momento. Não tinha como cruzar os braços, nós estávamos realmente decididos a viajar e conseguimos, então, viver essa experiência lá em Manaus. Pois é, o senhor sabe que eu tive o cuidado de chamá-lo, de tratá-lo por professor, que é uma deferência feita no mundo inteiro para as pessoas que merecem ser valorizadas. Mas eu vou aqui expressar o desejo do saber das pessoas que estão em casa. A gente testemunha todos os dias essa discussão pública sobre medicamentos utilizados para o combate ao Covid. Não vou citar os nomes, evidentemente, porque a gente não tratou da pauta e eu sei que o senhor tem que obedecer à ética médica. Mas dentro da UTI, professor, como é que os pacientes eram tratados? Qual a medicação que era utilizada? Isso é uma curiosidade que o brasileiro todo tem. Isso. Essa questão dos medicamentos, ela foi, digamos que, politizada, ou ela acabou ficando uma coisa dicotômica, quem usa ou quem não usa tal medicamento, né? Acho que pela primeira vez a comunidade científica sentiu a pressão também da opinião popular. Mas é um assunto técnico, médico, de pesquisadores. Então, se a medicação A ou B é prescrita, isso cabe aos médicos, cabe aos cientistas, aos pesquisadores ver quais são as evidências de benefício do uso ou não daquela medicação. Todos sabem que os medicamentos, eles causam para-efeitos e podem causar complicações sérias. É por isso que a gente orienta que as pessoas procurem um médico e não se automediquem, né? O que aconteceu lá naquela época, nós usávamos principalmente os medicamentos de sedação, né, que é a Umidazolam, o Fentanil, o Rocurônio, que é medicamentos para manter o paciente confortável na ventilação mecânica, né, para não competir, não brigar com o ventilador, ele tem que estar absolutamente sedado numa situação de coma para que o ventilador assuma a sua respiração, né. Então, esses são os medicamentos mais usados. Os antibióticos, conforme os exames culturais, né, então existiam alguns antibióticos específicos e lá naquela época, sim, nós fazíamos também parte de um estudo chamado Coalizão, que usava a hidroxicloroquina e a azitromicina de maneira de pesquisa. Então, vários hospitais, Sírio-Libanês, Albert Einstein, o Hospital Moinhos de Vento aqui de Porto Alegre, Beneficência Portuguesa de São Paulo e outros hospitais entraram nesse estudo chamado Coalizão. Era um estudo que utilizava em associação os dois medicamentos citados para verificar qual o benefício, né? O que ocorreu é algumas publicações se seguiram e se viu que aquelas medicações não traziam mais benefício em uso. E hoje existe também alguns outros medicamentos que estão sendo introduzidos. O coronavírus, a infecção por coronavírus, ela causa um aumento dos dedímeros, que são os marcadores de sangue e que proporcionam uma viscosidade maior do sangue, levando à trombose, à coagulação intravascular. Isso pode levar a problemas sérios, né? E a reação inflamatória na terceira fase da infecção pelo coronavírus, quando o paciente já está entubado na UTI, existe uma reação inflamatória muito grande, a gente chama de SIRS, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Existem alguns corticoides, então, um medicamento chamado corticoide, que é utilizado para apagar aquela fogueira, aquela inflamação generalizada que acontece e impacta de maneira sistêmica os pacientes, né? O importante é dizer que
o uso ou não de medicamentos, ele depende do conhecimento do médico que vai estar tratando os pacientes, da sua liberdade de escolha em relação à medicação e do seu conhecimento acerca daquele medicamento, se vai trazer ou não benefício para o seu paciente. Cada paciente é uma pessoa única, cada paciente é um ser individual. Então, alguns medicamentos podem fazer efeitos diferentes em determinados pacientes. Então, o que a gente tem que ter realmente é muita prudência, bom senso e acreditar na ciência, ver quais são as melhores evidências científicas para fazer o melhor uso dos medicamentos para os nossos pacientes. É evidente que eu não posso perder a oportunidade de perguntar para um homem que esteve no campo, tratando diretamente dessa verdadeira tragédia que chama-se coronavírus, como é que ele recebe a indicação, por exemplo, de um prefeito de Santa Catarina que está prescrevendo o uso de ozônio via anal? Isso é sério ou é piada, doutor? Não, o ozônio ele pode, em determinadas situações, acabar esterilizando ou diminuindo a população viral de um determinado local. Então, existem várias pesquisas que utilizam o ozônio para deixar o ambiente estéril, digamos assim, tá? Não só em ambientes, por exemplo, como a gente viu agora em ônibus ou veículos, bloco cirúrgico, salas de atendimento. Então, em determinadas situações, a sua utilização pode diminuir, sim, a população daquele vírus, né? É óbvio que existem algumas aplicações que ainda não têm evidência científica ou que não têm ainda um embasamento técnico-científico que possa prescrever de maneira generalizada essa atividade, essa prática, né? Então, e isso tem que ser feito por, como já foi dito, especialistas, através de estudos científicos, determinando realmente. O que a gente vê, infelizmente, são algumas informações erradas, né? Ou como as fake news, que a gente sabe que pode causar um problema muito sério, e aquelas mensagens, aquelas informações hoje com as redes sociais que são propagadas e difundidas, causando mais transtorno e atrapalhando, digamos que a boa prática de conduta de prevenção ou de tratamento a essa doença. Então, a gente tem que ter muita prudência em replicar informações errôneas ou condutas ou práticas que não são realmente comprovadas cientificamente que podem trazer benefício, né? Professor, para concluir a sua participação aqui, eu quero um depoimento seu. O que fica da sua participação e de outros médicos nessa sua atuação lá no Amazonas, que é um estado pobre, onde as pessoas, pela sua própria natureza, já vêm com outras moléstias que foram combatidas pelos colegas médicos, e a instalação de hospitais de campanha. Isso, no futuro, vai ficar como referência? Certamente o aprendizado foi bastante grande. Eu tinha umas imagens que eu tinha passado para a produção, não sei se estão por aí, elas poderiam até passar para ilustrar o que a gente estava falando. Aqui, ó. Respondendo a sua pergunta e depois comentando algumas imagens, um legado que fica, certamente, é o aprendizado que a gente teve, né? Então, uma doença que não se tem muito conhecimento e que trouxe acho que um número gigantesco de pesquisadores profissionais em busca de uma solução, em busca de uma medicação, em busca de uma vacina. Eu acho que a mobilização ela é mundial, né? Então, estamos todos, as nações envolvidas com o mesmo propósito, né? De acabar com a pandemia, trazer saúde, prevenir, desenvolver uma vacina. Então, eu acho que o aprendizado foi muito grande, todos os municípios, todos os estados. Existiu uma força-tarefa, na qual eu também participei em algumas frentes, de recrutar ventiladores mecânicos que estavam estragados ou que não estavam em funcionamento. Então, os engenheiros biomédicos se colocaram à disposição, vários serviços fizeram também doações para que esses equipamentos voltassem a funcionar e pudessem ajudar nesse período crítico, nesse momento de crise. Então, eu acho que foi um aprendizado, a solidariedade que a gente vê, não só do atendimento, ou de uma maneira voluntária, de uma forma ou de outra, mas também ajudar as pessoas carentes ou as pessoas que estão agora passando por dificuldades. A gente sabe que o impacto econômico disso também é muito grande, não é desprezível, e isso aí acaba levando muitas pessoas a algumas necessidades, inclusive até
sem poder honrar com seus compromissos, enfim. Então, eu acho que esse aprendizado, essa comoção que tomou conta de praticamente todo cidadão de bem, ela é uma coisa que nos faz pensar e nos faz refletir, né? Nós vivemos realmente uma experiência bastante intensa lá em Manaus. Vocês viram nas imagens, pacientes graves, internados, em ventilação mecânica, privados da visita dos seus familiares, e isso é o que a gente vê no mundo inteiro. Praticamente é comum a essa doença, e em todos os países que a gente vê um pico e um epicentro acontecendo. Eu acho que o legado que a gente deixa, que fica, eu acho que é justamente esse. A necessidade de nós estarmos unidos, usar o bom senso e sermos cidadãos e poder ajudar, mesmo não sendo os profissionais da área da saúde, qualquer pessoa tem eu acho que a sua obrigação, a sua capacidade de poder ajudar nesses momentos. Muito obrigado, professor Luciano. Saiba que toda a família da UBRA fica muito feliz em saber que o nosso grupo de colegas aqui são qualificados e têm seu trabalho reconhecido nacionalmente. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela participação.